Então, pessoal, continuando aqui a correção dos exercícios do capítulo 12 do livro Para Todo X. Tá? A gente tinha parado aqui, tinha feito até o H, então agora a gente vai começar aqui no exercício I, tá bom? Determine para cada um dos quatro argumentos abaixo se ele é válido ou inválido, usando uma tabela de verdade completa. Tá bom. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para saber se o argumento é válido, a gente vai fazer a tabela de verdade de todas as fórmulas que compõem o argumento, né? Aqui as fórmulas atômicas, então, são A e B. Aí depois a gente tem A implica B, né? Isso daqui é a premissa 1. Depois a gente tem B, né? Já está pronto aqui, né? A premissa 2. E você tem A, que é a conclusão. Tá? Então, as terceiras fórmulas já estão aqui. A gente vai fazer a tabela normalmente. VF, VF. Ou VVFF, VF, VF. Aqui a gente sabe como é que é essa tabela, né? É falsa na segunda linha, porque o antecedente é verdadeiro, o consequente é falso, né? E verdadeiro nas outras. Beleza. A gente fez a tabela, né? Só que para saber se o argumento ele é válido ou inválido, a gente precisa agora analisar a tabela que a gente fez, né? Então, o que acontece aqui? A gente tem que procurar uma linha da tabela em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa, tá? Se tiver essa linha, o argumento é inválido. Se não tiver, aí o argumento é válido. Então, as nossas premissas aqui é a terceira coluna e segunda. Então, na primeira linha, as premissas são verdadeiras, mas a conclusão também é. Então, essa linha não invalida o nosso argumento. Nessa linha, essa premissa é falsa. Nessa linha, as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa, né? Então, essa linha aqui invalida nosso argumento. Esse argumento, né, ele tem uma interpretação em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, né? Isso contraria a noção de validade que a gente está trabalhando aqui, que ser impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa. E dá para ver, né? Isso aqui é inválido, tá? Dá para ver, tá grandão, tá grosso, né? Inválido. Dá para ver que esse argumento é inválido, né? Porque ele parece um modus ponens, mas ele não é. Então, o modus ponens aqui seria A implica B, A logo B. Esse argumento aqui é válido, mas aquele argumento é diferente. É A implica B, B logo A. Isso aqui é a falácia da afirmação da consequente. Afirmação do consequente. Tá? Então vamos para o segundo, né? Vamos apagar aqui. Porque as tabelas agora em diante, né? Era para ter feito logo o quarto, né? Porque o quarto também tem uma tabela só de 4 linhas. Mas o segundo e o terceiro é uma tabela de 8 linhas, porque tem A, tem B e tem C, né? Então as fórmulas que eu tenho é A se somente se B, B se somente se C e A se somente se C. Aqui, né, o que está se discutindo aqui é se o bicondicional ele é transitivo, né? Ou seja, se A é bicondicional com B, né? A se somente se B e B se somente se C, A se somente se C. E tá? Porque se A tem o mesmo valor que B e o B tem o mesmo valor que C, por obviedade, A tem que ter o mesmo valor que C, né? Então isso aqui ele é válido, mas vamos mostrar, tá? Aqui é premissa 1, aqui é premissa 2 e aqui é conclusão. Tá? Aqui eu já vou fazer também naquele esquema de fazer um pouco mais rápido, tá? Tentar guardar também essa tabela para fazer o próximo, mas... Ó, P, F, V, F, V. Então eu vou começar pela conclusão, tá? Por quê? Porque como para o argumento ser inválido tem que ter uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, as linhas que a conclusão é verdadeira, eu não preciso fazer as premissas, tá? Porque se a conclusão é verdadeira em determinada linha, essa não vai ser uma linha com premissas verdadeiras e conclusões falsas, né? Então vamos lá. Então esse aqui eu vou prestar atenção. Aqui é A acessamente se C, né? Não A acessamente se B.
A, se somente se C. Então eu vou olhar, prestar atenção na primeira coluna do A e do C. Simplesmente vou ver se elas têm o mesmo valor de verdade. Se tiver, é verdadeiro. Se não tiver, é falso. Né? Simples assim. Aqui é falso. Falso. Tá? Então, essas linhas em que a conclusão é verdadeira, não preciso nem olhar. Né? Que no caso é essa linha e essa linha. Aqui eu não preciso nem olhar. Então vamos para a primeira premissa, né? Aqui A e B tem o mesmo valor de verdade? Tem. Aqui tem, não tem. Aqui tem, não tem. Aqui tem, aqui tem. Então aqui novamente essas duas linhas aqui, a 1, 2, 3, 4, a quarta e a quinta, eu não preciso mais continuar fazendo elas. Por quê? Porque o que eu estou procurando é uma linha em que as premissas são verdadeiras, todas as premissas, no caso, né, são verdadeiras, e a conclusão falsa. Só que essa linha aqui eu já sei que não vai ser uma linha em que todas as premissas são verdadeiras, porque essa primeira aqui já é falsa. Né? Então a gente só precisa fazer essas três linhas aqui. B se somente se C. Aqui é falso. Aqui é falso. Acho que eu fiz uma coisa errada. Né? Vamos ver de novo. A se somente se C. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Falso. Verdadeiro, falso, né? Esse último aqui é verdadeiro. Esse último aqui é verdadeiro, que é F, 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 né? Aqui, ó. Tanto A quanto C é F. Esse aqui é verdadeiro. Então, nessa linha aqui, eu estou olhando aqui, aqui vai dar verdadeiro. Tá? Então, essa linha aqui, ó, essa premissa é falsa. Essa linha aqui, essa premissa é falsa. A única linha que as premissas são todas verdadeiras é essa daqui. Né? E essa daqui, essa primeira também seria o caso, né? Essa primeira aqui também você teria V e V. Só que eu não fiz porque eu já vi que a conclusão era falsa, não precisava fazer. E o que faz todo sentido, né? Quais são as únicas interpretações em que A tem o mesmo valor de B e B tem o mesmo valor de C? É se tanto A quanto B e quanto C forem verdadeiros, né? Se os três forem verdadeiros ou se os três forem falsos, né? Então, ou seja, as únicas linhas em que as premissas são verdadeiras é a primeira e a última. Né? Porque na primeira linha, tanto A quanto B quanto C é verdadeiro. Né? De modo que A tem o mesmo valor que B, ambos são verdadeiros. B tem o mesmo valor que C, ambos são verdadeiros. E, consequentemente, A tem o mesmo valor que C, ambos são verdadeiros. E na última linha, A tem o mesmo valor de B, por quê? Porque ambos são falsos. B tem o mesmo valor de C, por quê? Porque ambos são falsos. De modo que A tem o mesmo valor de C. Né? Então, as únicas linhas em que as premissas vão ser verdadeiras é a primeira e a última. Mas essas duas linhas, tanto a primeira quanto a última, é uma linha em que a conclusão é verdadeira. Certo? Então, por isso o argumento é válido. Né? Então, aqui eu não tinha feito essas duas premissas porque eu já sabia que a conclusão era verdadeira. Então, eu sabia que essa aqui não era uma linha que ia invalidar meu argumento. Tá? Aí eu só fiz agora aqui depois para vocês verem em quais linhas as premissas são verdadeiras. Né? E perceberem que faz todo sentido. Né? Que o único caso em que A tem o mesmo valor que B e B tem o mesmo valor que C é quando eles três têm o mesmo valor de verdade. Ou verdadeiro ou falso. Então isso aqui é válido. Tá? Então vamos para o terceiro. Então, o terceiro é a mesma coisa, né? Ele está querendo saber a propriedade transitiva. Mas agora para a condicional. Né? Se A implica B e B implica C, será que A implica C? Sim. Né? Porque perceba, o que esse condicional está dizendo? A primeira premissa está dizendo que se A é verdadeiro, B também é. E a segunda premissa está dizendo que se B é verdadeiro, C também é. Né? Então, e a conclusão está dizendo que se A é verdadeiro, C também é. E porque veja só, vamos supor que A é verdadeiro. Eu sei que se A é verdadeiro, B também é. Então B também é verdadeiro. Mas se B é verdadeiro, C também é. Então C é verdadeiro. Né? Então isso aqui é válido. Mas vamos provar. Então, de novo, vamos começar aqui pela conclusão, que aí as linhas em que a conclusão for falsa, a verdadeira, a gente já pode pular. Né? Porque a única linha que pode
invalidar nosso argumento é uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, né? Então aqui eu vou olhar para a primeira coluna e para a segunda. V com V dá V, V com F dá F. V com V dá V, V com F dá F. E o resto é tudo V, porque o antecedente é verdadeiro. Então perceba que legal aqui, ó. Aqui eu já não preciso fazer nada disso aqui, ó. Só preciso fazer duas linhas, né? Porque nas outras linhas a conclusão é verdadeira. Então não vai ser uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Então só preciso fazer duas linhas. A implica B. Aqui é V e aqui é F. Né? Aqui também já posso parar, né? Porque como uma das premissas é falsa, não vai ser uma linha com premissa verdadeira e conclusão falsa. B implica C. De novo, fiz algo errado. Está vendo? Estou fazendo com um pouco de pressa. Estou errando. Mas o importante é ter noção. Deixa eu ver aqui. Ter noção que está certo ou está errado. A implica C. Verdadeiro. V implica F. Falso. V implica V. Verdadeiro. V implica F. Falso. E aqui tudo verdadeiro. Está certo. Agora vamos ver aqui. A implica B. A implica B aqui é falso, né? Porque é V e F. Aqui A implica B é V, V. B implica. Ah, tá. É isso mesmo, tá certo, gente. Não tá errado, não. Né? Então, essa linha aqui também não é uma linha que me serve, porque as premissas não são verdadeiras. Aí agora você pode pensar, né? Tá, então esse argumento é válido, tá? Porque não vai ter nenhuma linha que me desautorize, né? Mas você pode pensar, pô, mas aí você, o jeito que você fez foi meio ruim, porque eu não consegui ver em quais linhas as premissas são verdadeiras, tá? Justo. Eu vou até evitar um pouco fazer assim, para evitar isso. Vou fazer tudo aqui, ó. V, V, F, F. V, 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 V. Até porque aqui não é tão difícil, né? V, F, V, 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 F, V, V. E aqui fica V, F, V, F, V, 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 V. Então, nessa linha aqui, ó, as premissas são verdadeiras, mas a conclusão também é. Nessa linha, essa premissa é falsa, nessa linha, essa premissa é falsa, nessa linha, essa premissa é falsa, nessa linha, as premissas são verdadeiras, mas a conclusão também é. Nessa linha, essa premissa é falsa, nessas duas linhas também, as premissas são verdadeiras, mas a conclusão também é. Tá? Então, é isso mesmo. O jeito que eu fiz estava certo. Vamos lá. O 4, né? O 4 aqui só tem duas linhas da tabela, então eu vou ter que apagar essa daqui e fazer uma tabela maior. Nossa, estou fazendo isso aqui. Esse ventilador está muito calor. Terminar isso aqui, eu vou pegar o ventilador. 4, né? Então eu tenho A, B. Aí eu tenho A implica B. B implica A. Daí eu tenho A se somente se B. Isso aqui é verdadeiro? Isso aqui é válido, esse argumento? É, claro. Lembra que eu falei que o bicondicional é uma seta para os dois lados? Porque quando você tem um bicondicional, você tem as duas setas, né? Então, se eu tenho A implica B e B implica A, eu tenho A se somente se B. E vice-versa também. Se aqui a premissa fosse A se somente se B e a conclusão fosse A implica B e B implica A, seria válido também o argumento. Mas vamos fazer, né? Vou evitar ficar pulando as linhas dessa vez. A implica B fica V, F, V, V. B implica A fica V, V, F, V. A se somente se B fica V, F, F, V. Então, nessa linha aqui, as premissas são verdadeiras e a conclusão também é. Nessa linha, essa premissa é falsa. Nessa linha, essa premissa é falsa. Nessa linha, as premissas são verdadeiras e a conclusão também é. O argumento é válido. Tá? Então, vou ali só pegar o ventilador e já volto. Continuando, tá? Então, a gente está aqui no J, né? Deixa eu apagar aqui isso aqui enquanto eu vou lendo. Determine para cada um dos 5 argumentos abaixo se ele é válido ou inválido, utilizando a tabela de verdade. Beleza, mesma coisa, né? Vai fazer a tabela de verdade das premissas, conclusões e analisar se tem alguma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Né? Nosso primeiro argumento aqui, ele é
nosso amigo, né? Porque ele só tem uma proposição atômica, que é A, então só tem duas linhas, né? Ele tem aqui uma fórmula bem grande, né? A ou A implica A se somente se A, aqui tem que botar o parênteses, né? Tá. Então, essa aqui é a premissa, né? E essa aqui é a conclusão. A conclusão é o próprio A. Vamos fazer isso aqui grande, né? A somente se A, isso aqui é uma topologia. A implica, aqui fica V, e aqui fica V, né? E aqui, então, como é A ou é uma disjunção em que um dos disjuntos é uma tautologia, então a disjunção vai ser sempre verdadeira, né? Então ela vai ser verdadeira dado os disjuntos. Dado esse disjunto aqui sempre vai tornar a proposição verdadeira, a disjunção verdadeira, né? Independentemente do valor de verdade de A. Então aqui você tem um argumento inválido, né? Porque na primeira linha a premissa é verdadeira e a conclusão é verdadeira, mas na segunda linha a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Isso invalidou o argumento, né? Então, esse argumento é inválido quando A é falso, né? Por quê? Vamos ver. Se A é falso, isso aqui é falso, né? Aí aqui é verdadeiro. Só que... Não, peraí. Se A é falso, essa bicondicional é verdadeiro. Não, tá estranho, né? Vamos revisar aqui nossa tabela. O bicondicional A somente se A é uma tautologia, né? Aí se A for verdadeiro, fica V, implica V. Ah, é. E aqui fica falso, implica V. Então, se o A for verdadeiro, essa divisão aqui ela é sempre verdadeira, né? Porque esse segundo disjunto, então tá certo, né? Então, quando A é falso, aqui vai ser falso, aqui vai ser V. Ah, é isso mesmo. Desculpa, gente, eu tô meio desatento, né? Tá certo o que eu fiz, tá? Aqui vai ser V, aí, consequentemente, isso aqui vai ser V. Por mais que esse aqui seja falso, a disjunção vai ser V. Eu tava achando estranho que tava dando V, né? Mas é isso mesmo. E aqui você tem um caso em que a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Então, tava certo. Então, vamos lá. V. Aqui vai ter mais linhas na tabela, né? Então, vou ter que fazer uma tabela não. Deixa eu até checar agora, né? Ah, não, o B, então aqui é inválido, né? O B tem 3 o 3, o 2 e o 5 tem 3, né? Então, eu vou fazer uma tabela com 8 linhas para fazer o 2 e o 5, depois eu volto para a tabela de 4 linhas, tá? C. Aí, quais são as proposições que eu quero analisar? A ou B, B ou C, não, que é traço, né? A ou B, B ou C, não B, e a conclusão é A ou C. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vou começar aqui pela conclusão, tá? Que aí eu vou não fazer as linhas que a conclusão é verdadeira. Tá? Então, A ou C, verdadeiro. Aqui as primeiras 4 linhas são verdadeiras porque o A é verdadeiro, né? Então, A ou C vai ser verdadeiro. Já a quinta e a sétima é verdadeira porque o C é verdadeiro e as outras duas são falsas, né? Então, a princípio, eu só preciso fazer essas duas linhas aqui, essa e essa, que essas são as únicas que a conclusão é falsa, né? Então, não preciso me preocupar com as outras, né? Então, A ou B, vou fazer só essa daqui, ó. A ou B é verdadeiro
E aqui A ou B é falso. Então também eu não preciso mais fazer essa. Né? Porque essa linha não é uma linha que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então eu só preciso me preocupar com essa linha aqui. B ou C. B ou C nessa linha é verdadeiro, só que não B é falso. Né? Então nenhuma linha aqui nenhuma linha você tem premissas verdadeiras e conclusão falsa. Né? O que faz sentido, perceba. Eu tenho não B ali nas premissas, né? Se eu sei que A ou B, que é a primeira premissa, e não B, eu sei que B. Ou eu sei que A, né? Se eu sei que ou A ou B é verdadeiro, mas B é falso, então A é verdadeiro. Né? Mesma coisa, se eu tenho B ou C e eu sei que o B é falso, o C é verdadeiro. Então eu sei que o A é verdadeiro e o C é verdadeiro. E é exatamente isso que a conclusão está dizendo, né? A ou C. Tá, então vamos fazer a quinta, né? Vou pular para a quinta para não ter que refazer a tabela. Depois eu pego uma tabela menor de 4 linhas e faço a 3 e a 4, tá bom? Deixa eu redesenhar minhas linhas aqui. Beleza. Então, minha conclusão é C. Minha conclusão é C. Então, daí se segue, gente, que eu só vou precisar fazer as linhas pares, né? Por quê? Porque nas linhas ímpares, né, aqui, aqui, aqui e aqui, C é verdadeiro. Né? Então, essa não é uma linha em que a conclusão é verdadeira, as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Então vai ficar assim. Aí, beleza. Vamos ver o A. Opa. Deixa eu botar aqui no lugar certo. Desculpa aí a burrice. Vamos tentar ver aqui, tá? Então aqui não é o caso de A e B. E aqui fica A ou B. E aqui é A, se somente se B. Né? Vamos fazer o A se somente se B, tá? Essa linha aqui não importa, aqui é verdadeiro. Essa linha não importa, aqui é falso. Então essa linha aqui também já não importa pra gente. Essa linha aqui não importa, aqui é falso, então também não importa pra gente. Essa linha não importa e aqui é verdadeiro. Então agora a gente não precisa mais olhar para essa linha nem essa. Então aqui a gente já eliminou essas daqui. Correto? Eliminou essas e agora a gente eliminou essa e essa. Então sobraram 3 linhas, tá? E aqui não é o caso de A e B. Quer dizer o seguinte, isso daqui é verdadeiro quando pelo menos um dos dois A e B foram falsos, né? Porque aqui perceba, se A e B é verdadeiro, aí fica A e B verdadeiro e a negação falsa. Né? Então, inclusive, essa linha aqui, não é o caso de A e B é falsa, e a gente também não precisa mais dela. Né? Só precisa dessas duas. Aqui ela é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Né? A ou B, aqui é verdadeiro e aqui é falso. Então, aqui também a gente não precisa dessa linha, né? Porque as premissas também... Só sobrou linha nenhuma, né? Porque essa daqui eu até escrevi aqui, mas também não era para escrever, porque aqui já tinha eliminado. Não sobrou linha nenhuma. O argumento é válido. Né? Vamos ver por quê, né? Está dizendo o seguinte. Ah, tá. Então, essas premissas aqui são contraditórias, né? Porque está dizendo que A tem o mesmo valor de verdade que B, né? Ou seja, eles ambos são verdadeiros ou ambos são falsos, né? Então, por essa premissa aqui, está dizendo que A tem o mesmo valor de verdade que B. Ambos são verdadeiros ou ambos são falsos. Se ambos forem falsos, essa premissa aqui vai ser falsa. Então, eles precisam ser ambos verdadeiros. Mas se ambos for verdadeiros, essa premissa aqui vai ser falsa. Né? Então, na verdade, aqui não tem nenhuma linha em que as premissas são todas verdadeiras. E por isso o argumento é válido. Né? Como não tem nenhuma linha em que todas as premissas são verdadeiras, não tem nenhuma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa.
né, de modo que o argumento é válido. Tá? É o princípio da explosão. Dê uma olhada na Wikipedia, princípio da explosão. Tá? Então agora a gente tem mais dois argumentos aqui que são só de 4 linhas, né? A, B, fica VV, FF, VF, VF. E aí a gente tem A implica B, depois a gente tem não A, e a conclusão é não B. Então aqui é a nossa conclusão, aqui é P1 e aqui é P2, beleza? A implica B, já está careca de saber, VF, VV. Não A, né? Fica FF, VV. E não B fica FV, FV. Beleza. Primeira linha, essa premissa aqui é falsa. Segunda linha, ambas são falsas. Aí nessas duas linhas, as premissas são verdadeiras, tá vendo? Nessa última linha, beleza. A conclusão é verdadeira. Mas essa linha aqui invalida o argumento. Essa linha aqui você tem premissas verdadeiras e conclusão falsa. Ou seja, o argumento é inválido quando A é falso e B é verdadeiro. Porque se A é falso e B é verdadeiro, esse condicional está verdadeiro. Se A é falso, esse aqui está verdadeiro. Mas se B é verdadeiro, não, B é falso. Né? E isso aqui também é inválido, né? Esse argumento aqui, ele parece um modus tollens, né? O modus tollens como é que é? A implica B, não B. Logo, não A. Isso aqui é válido, tá? Só que esse argumento aqui é diferente. É A implica B, não A. Logo, não B. Isso aqui é a falácia da negação do antecedente. Tá? Então, vamos lá para a próxima, que é a 4. Tá? A 4, as premissas é A e B, né? Já está ali. Premissa 1 e premissa 2 já está pronta. Então, isso aqui é premissa 1, essa aqui é premissa 2. Já está pronta, né? E qual é a conclusão? Não é o caso de A implicar não B. Então vamos fazer aqui o não B, fica FV, FV. O A eu já tenho, né? Então vou fazer o condicional. V, V com F dá F. V com V dá V. E aqui é verdadeiro porque o antecedente é falso. E aqui é conclusão, né? Aqui verdadeiro, falso, né? Então, a única linha que as premissas são verdadeiras é a primeira. Nessa linha, essa premissa é falsa, nessa linha, essa premissa é falsa, nessa linha, ambas são falsas. E na única linha que as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Então, esse argumento é válido, né? E de fato, né? Perceba, o que ele está dizendo aqui? A e B são verdadeiros. Então, não é o caso de A implicar no B. Porque se A é verdadeiro e B é verdadeiro, se A implica no B, você tem um verdadeiro implicando um falso. E aí, esse condicional aqui vai dar falso. Só que aí, como eu estou dizendo que esse não é o caso, aí aqui fica verdadeiro. Aí fica as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. Tá? Então, esse argumento aqui é válido. Então, aqui é uma questão, né, pelo que eu entendi, talvez um pouco mais teórica, né? É uma surpresa, né? Porque eu nunca li esse exercício, né? Então, fico até com um pouco de medo de chegar a uma questão que eu não saiba resolver. E tem essas questões, tá? Responda a cada uma das 7 perguntas abaixo. Justifique todas as suas respostas. Tá, vamos ver. Então, são questões aqui sobre teoria, né? Suponha que A e B são logicamente equivalentes. Ou seja, A e B têm a mesma tabela de verdade. O que essa suposição nos diz respeito sobre se A ser somente B sem uma tautologia, uma contradição, uma contingência. Tá, se A e B tem a tabela de verdade igual. Eu não sei quais são os valores, mas se aqui o valor for x, aqui também vai ser x. Se o valor for y, aqui também vai ser y. Se o valor for z, aqui também vai ser z. Se o valor for w, o valor aqui também vai ser w. Tá? Elas têm o mesmo valor de verdade, eu não sei. Não sei qual é o valor dessas variáveis aqui. Mas, perceba, se eu sei que elas são logicamente equivalentes,
Ou seja, né, aqui infinitamente, reticência, né, que eu não sei quantas proposições atômicas tem A e B, né? Porque esse A e B aqui é uma meta variável, né? Pode ser proposições complexas. Então, eu não sei qual é o valor de x, y e z aqui e w, entendeu? Pode ser verdadeiro, pode ser um falso, não sei. Mas a questão é que se A, esse A aí, né? Opa, não tá nem certo aqui, eu escrevi assim, tá? Que esse A aqui, que eu escrevi, é da linguagem. E esse A aqui, sei lá, e esse B aqui é da metalinguagem, entendeu? Que aqui pode ser qualquer fórmula. Se A e B são logicamente equivalentes, eles têm sempre o mesmo valor de verdade, que eu não sei qual é. Aqui eu tenho que escrever de novo. Eu tenho que escrever de novo o A. Vou botar só assim, tá? A, se somente se B. Eu não sei qual é esse valor, mas eu sei que eles são iguais. Então o bicondicional vai ser sempre verdadeiro. Eu não sei qual é o valor de x, qual é o valor de y, qual é o valor de z. Mas necessariamente o valor de x é igual ao valor de x. O valor de y é igual ao valor de y. Né? Então, a resposta aqui é que realmente, se elas forem logicamente equivalentes, o bicondicional delas vai ser uma tautologia. Tá? Então vamos para a segunda. Suponha que A e B implica C. Ou essa fórmula aí, né? Essa metafórmula, não seja nem uma tautologia, nem uma contradição. Ou seja, ela é contingente. O que essa suposição diz respeito à validade desse argumento, né, de A e B para C? Diz que o argumento é inválido, tá? Por quê? Perceba, se essa fórmula aqui ela não é uma contradição nem uma tautologia, vai ter linha da tabela de verdade que ela é falsa, certo? Mas qual é a única condição disso aqui ser falsa? É a conclusão ser falsa e A e B serem verdadeiros. Né? Então tem uma linha da tabela de verdade em que isso acontece. Né? Porque para esse condicional ser falso, você tem que ter um antecedente verdadeiro, né? E como aí é uma conjunção, o antecedente só vai ser verdadeiro se ambos os conjuntos forem verdadeiros e o consequente falso. Né? Então, a linha da tabela de verdade que vai falsificar esse condicional, né? Já que está dizendo aqui que ele não é nem uma tautologia nem uma contradição, vai ser essa linha em que eu tenho V, V e F. Certo? Por que ele fala em nenhuma contradição? Porque se fosse uma contradição, não teria essa linha, né? Se, se A e B fosse contraditória, por exemplo, não teria essa linha em que A e B fossem verdadeiras ao mesmo tempo. Então, vamos supor isso, tá? Estou pensando aqui. Tá, vamos supor isso. Então você vai ter essa linha em que o A e B é verdadeiro e o C é falso. Mas essa linha aqui vai ser uma linha em que essa fórmula é verdadeira, essa fórmula é verdadeira, essa fórmula é falsa. Ou seja, em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Então por isso o argumento é inválido. Suponha que A, B e C sejam compatíveis, né? Ou seja, não tem nenhuma linha na tabela de verdade em que eles três sejam verdadeiros ao mesmo tempo. Né? Se eles são incompatíveis, gente, não tem nenhuma linha da tabela de verdade em que eles sejam verdadeiros ao mesmo tempo, essa fórmula aqui vai ser uma contradição. Né? Porque não vai ter nenhuma linha em que A é verdadeiro, B é verdadeiro e C é verdadeiro. Perceba aqui que ele nem botou parênteses aqui, né? Mas não tem problema, porque a conjunção é associativa, né? Então, só repetindo. Se a B e C são incompatíveis, não tem nenhuma linha da tabela de verdade que os três sejam verdadeiros. Porém, se esse é o caso, não vai ter nenhuma linha da tabela de verdade que isso é verdadeiro, porque a única maneira dessa conjunção ser verdadeira é tanto A quanto B quanto C serem verdadeiros. Né? Então, se A e B se são incompatíveis, isso daqui vai ser uma contradição. Tá? Vamos lá. Suponha que A é uma contradição. Beleza. O que essa suposição nos diz sobre esse argumento? Né? Aqui é bizarro, né?
diz que esse argumento é válido. Por quê? Perceba. Qual seria uma linha da tabela de verdade que invalidaria esse argumento? Seria uma linha assim, ó. Vamos dizer que aqui tivesse essa tabela. E aí eu teria que ter uma linha assim, que A é verdadeiro, B é verdadeiro e C é falso, né? Como A é minha premissa 1, B é minha premissa 2 e C é minha conclusão, uma linha que fosse validar esse argumento teria que ser essa linha aqui. Só que essa linha é impossível. Por quê? Porque A é uma contradição. Então não vai ter essa linha que A é verdadeiro. Então se não tem a linha que A é verdadeiro, não tem a linha que A é verdadeiro, B é verdadeiro e C é falso. Então isso aqui é válido, tá? Isso aqui é o princípio da explosão. Dê uma olhada no vídeo. Suponha que A e B sejam logicamente equivalentes. Né? Então A e B têm a mesma tabela de verdade. O que essa exposição nos diz de A ou B? Suponha que A ou B. Isso aqui eu tô pensando aqui, tá? Suponha que tanto A e B são logicamente equivalentes, né? Então, novamente. Logicamente equivalentes. O que essa disposição nos diz sobre se A ou B é uma tautologia, uma contradição ou uma contingência? Pois é, aí depende, gente. Eu achei essa pergunta aqui ruim. Por quê? Porque se A e B forem ambos uma tautologia, eles vão ser logicamente equivalentes. E aí, no caso, A ou B vai ser uma tautologia. Né? Se tanto A quanto B é verdadeiro em todas as linhas, A ou B também vai ser. Se A e B forem contradições, aí, novamente, vão ser logicamente equivalentes. Eles vão ter a mesma tabela de verdade. Só que A ou B também seria uma contradição. Né? Agora, se A e B forem contingentes, ou seja, em algumas linhas ambos são verdadeiros, em algumas linhas ambos são falsos, A ou B seria contingente. Né? Então, tá, eu acho que essa é uma resposta, tá? A resposta aqui depende de A ou B. Se A ou B forem ambos uma tautologia, isso aqui é uma tautologia. Se A ou B forem ambos uma contradição, isso aqui é contradição. Se A ou B forem ambos contingentes, isso aqui é contingente. E não é possível A ser uma tautologia e B não ser. Ou eles são ambos uma tautologia, ou eles ambos são contingentes, ou eles ambos são contradição. Não pode um ser uma coisa e o outro ser outra. Por quê? Porque as tabelas de verdade deles são equivalentes. Tá? Então tem essas três opções. Se ambos forem uma tautologia, A ou B é uma tautologia. Se ambos forem uma contradição, A ou B é uma contradição. Né? Porque falso ou falso é falso. E verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Agora, se ambos forem equivalentes, A ou B é equivalente. Agora, 7. Suponha que A e B não são logicamente equivalentes. Certo? Essa aqui é mais interessante. Porque, olha só. Se A ou B não são logicamente equivalentes, né? Então, primeiro, não são logicamente equivalentes, né? Então, se um dos dois for uma tautologia, não dá para ambos serem uma tautologia, né? Porque eles não são logicamente equivalentes. Se um dos dois for uma tautologia, A ou B vai ser uma tautologia, né? Porque A ou B é verdadeiro quando ou um ou outro, né? Pelo menos um é verdadeiro. E se um dos dois for uma tautologia, um dos dois vai ser sempre verdadeiro. Então, se um dos dois for uma tautologia, A ou B é uma tautologia, né? Se um dos dois for uma contradição, né? Então você tem, se um dos dois for uma tautologia, ele é uma tautologia. Se um dos dois for uma contradição, obviamente, se for com contradição em tautologia, vai ser uma tautologia, né? Porque, pelo que eu falei primeiro. Agora, se um for uma contradição e o outro for contingente, vai ser contingente. E se ambos forem contingentes, vai ser contingente. Então a resposta é: se um dos dois for uma tautologia, vai ser uma tautologia.
Caso contrário, vai ser contingente, né? É impossível ele ser uma contradição, porque para A ou B ser uma contradição, tanto A quanto B teria que ser contradições. Só que eles não são logicamente equivalentes, então isso é impossível, tá? Tá? Creio que essa é a resposta, tá? Considere o seguinte princípio. Assuma que A e B são logicamente equivalentes. Beleza. Suponha um argumento que contenha A, ou como premissa ou como conclusão. A validade desse argumento é afetada quando substituímos A por B? Não, né? Como eu falei para vocês, duas fórmulas serem logicamente equivalentes quer dizer que a lógica não vê diferença entre as duas. E como é que eu sei que, vamos dizer que eu estou avaliando aqui, eu tenho aqui, ó, eu tenho minha fórmula A, né? E aqui tem o resto da minha tabela de verdade. Aí eu estou avaliando, vamos dizer que A é premissa ou conclusão. Quando eu trocar a fórmula A para a fórmula B, eu vou precisar trocar só o cabeçalho aqui da tabela, né? Porque a tabela é igual, né? Então não preciso mudar nada na minha prova, né? Só vou mudar o cabeçalho e o cabeçalho não entra na prova. Eu nunca me pergunto qual é o cabeçalho, entendeu? O importante é as linhas da tabela de verdade. Sei lá qual for aqui. O importante é as linhas da tabela de verdade. Para eu procurar uma linha em que as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. Se a tabela de verdade é igual, bom, então dá no mesmo. Basicamente isso é a resposta, tá? Vocês têm uma maneira mais formal de provar isso, mas eu acho que é um pouco óbvio, né? Então pronto. Então aqui a gente ficou com o capítulo 12, né? Depois eu vou gravar aí os outros, tá? Mas por enquanto para a prova, fica isso daí. Boa sorte e um abraço.